Natal, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você me falasse primeiro o seu nome completo, a sua data de nascimento e a cidade onde você nasceu. Bom, meu nome é Natal Cardoso Machado, eu nasci em Cascalho Rico e nasci no dia 25/12/1955. Cascalho Rico é Minas? É Minas, é próximo de Araguari. É aqui na região? Na região, no Triângulo Mineiro. Natal, e você morou em Cascalho Rico até que idade? Bom, eu morei em Cascalho Rico até os 9 anos, quando... E como que era a sua vida lá, a sua infância com seus pais? Inicialmente a gente morava na fazenda, né? A gente ia a cavalo para a cidade, né? E porque naquela época não tinha meio, não tinha carro, não tinha nada, a gente estudava, ia a cavalo para a cidade e ficava, geralmente a aula começava meio-dia, terminava 4 horas, a gente ia e voltava até os 9 anos. E você ia com seus irmãos? Não, ia sozinho, né? E naquela época a gente era o seguinte, a gente ia trabalhar, já trabalhava naquela época, né? Então a gente levava banana para vender, que era produtos da fazenda, a gente levava queijo, requeijão, que a minha mãe fazia, né? Então a gente ia um pouco mais cedo e entregava nos locais de venda, né? E ia para a escola e retornava. Isso em torno de 2 vezes por semana. A gente vendia alguns produtos da fazenda para ajudar na despesa geral da família, porque nós somos 10 irmãos, né? Então era uma situação muito difícil naquela época. E como que era a vida na fazenda? O que vocês faziam lá na fazenda? A gente já começou a trabalhar desde pequeno, né? Então a gente trabalhava muito porque tinha que ajudar meu pai, porque é o seguinte, meu pai mexia com lavoura, então meu pai não tinha tanto tempo, né? Mexia com leite, então é o seguinte, minha mãe fazia requeijão, fazia queijo, a gente buscava coco nas fazendas, né? Então apanhava pães, né? Quantas vezes a gente saiu para apanhar pães, né? Então desde os 9 anos a gente trabalhou para que ajudasse a família, não era só, a gente era 10 irmãos, né? E a família era bem grande. Entrou em espetáculo, né? Realmente. E vocês brincavam, além de trabalhar? Muito pouco, porque naquela época a gente não tinha nada, né? A gente ficava muito alegre quando era dia de Natal, você ganhava uma bolinha de borracha, ou então uma bolinha de plástico, né? Minhas irmãs ganhavam algumas bonecas, né? Porque presente mesmo a gente quase não brincava. Às vezes quando tinha um tempo a gente brincava, né? Com uma rodinha de trator, pegava um fruto do cerrado, não sei se você conhece a lobeira, aí fazia o tipo de um tratorzinho, assim, a gente sempre teve muita dificuldade desde o início da nossa vida. E depois, aos 9 anos, sua família se mudou, saiu de Cascalho Rico e foi pra onde? Sim, aí meu pai resolveu mudar para Araguari. Então a gente foi estudar em Araguari, né? Então a gente alugou um imóvel lá e foi para estudar, porque era muita dificuldade a gente estudar em Cascalho Rico, porque era bem distante, eram uns 8 quilômetros, né? Para ir todo dia e voltar. E aí meu pai resolveu mudar para Araguari e a gente começou a estudar em Araguari. E vocês, como que era lá na escola onde você foi estudar? Eu fui estudar uma escola chamada Visconde de Rio Preto, eu me lembro até hoje, né? Então é o seguinte, e como a gente tinha muita dificuldade, né? Então aos 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa loja chamada Loja Ideal, uma loja de tecidos. Então eu fazia limpeza do piso, às vezes ia em algum lugar. Então, assim, não lembro em termos de salário, para a gente ganhar tão pouco, mas pelo menos a gente tinha alguma coisa para fazer, né? Então aos 9 anos, aos 10 anos eu comecei a trabalhar numa loja de tecidos, praticamente fazendo limpeza do chão. E você começou a trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E seus irmãos também? Meus irmãos, eu tinha um irmão que já tinha saído de casa e morava em Tuiutaba. O outro não quis estudar, que resolveu ficar na fazenda, que nós somos... O Carlinho, ele resolveu, não gostava de estudar, então ele ficou na fazenda. Tio Edson, que era mais velho que eu, também mudou para Ituiutaba e foi morar com a minha tia para estudar. E depois, quando ele tirou 18 anos, ele fez um concurso do banco, passou. Então o Edson ficava em Ituiutaba e o Carlinho ficava na fazenda, tomando conta da fazenda, e nós, os restantes, morávamos em Ituiutaba. Aliás, em Araguari. Exato. E
E o que vocês gostavam de fazer lá em Araguari? Aí você morou lá em Araguari até que idade? Morei em Araguari até os 14 anos. Aí, meu pai e minha mãe, nós tivemos um problema seríssimo, porque eles se separaram. Meu pai bebia demais nessa época, né? Então, eles resolveram se separar e ficou por um período de 6 meses separado. E em função do meu pai beber demais e o relacionamento deles estar muito afetado, eles resolveram entrar num acordo e vender o imóvel que tinha em Cascalho Rico e comprar em Ituiutaba, não é nem Ituiutaba, né? Era município de Gurinhatã. Aí para ver se meu pai mudava de vida, mas infelizmente meu pai mudou, mas continuou bebendo. Então, infelizmente, assim, a gente teve muito problema de relacionamento familiar entre meu pai e minha mãe. E eles mudaram para Ituiutaba e eu fui morar na casa do meu irmão para estudar. E minha irmã, aí nesse intervalo, algumas das minhas irmãs já tinham casado. Então é o seguinte, uma foi morar com minha tia e eu fui para Ituiutaba morar com meu irmão para estudar. Seria um mês de estudar e a gente trabalhava também em Ituiutaba, né? Trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava. Aí a gente quando eu trabalhava em Araguari, eu trabalhava por um período de 6 horas, né? Ituiutaba não, aí eu já comecei a trabalhar um período de 8 horas. Então já saí, eu trabalhava numa veterinária, chamava Casa Agropecuária, e a gente trabalhava das 8, tipo 5h30, já saía do trabalho e ia direto para a escola. Era o Colégio Estadual de Ituiutaba. O pai de vocês ensinou vocês também a começar a trabalhar muito cedo. Realmente, a gente começou a trabalhar muito cedo. Foram todos lá em casa. Tá? Todo mundo trabalhando cedo. Realmente, a família era grande, né? E na adolescência, o que vocês gostavam de fazer? Você saía com seus irmãos, com seus amigos? Não, a gente nunca teve assim, muito relacionamento com meus irmãos, né? Porque com essa mudança para lá, minha mãe e meu pai ficaram na fazenda. Minha irmã mais nova também ficava na fazenda. Então, assim, que ficou na cidade mesmo foi só eu e a minha irmã, uma das mais velhas. Então a gente não tinha tanto relacionamento, porque a gente morava na casa do meu irmão e ela morava na casa da minha tia. E para morar na casa do meu irmão, é o seguinte, eu trabalhava o dia inteiro, então a gente quase não tinha relacionamento. O relacionamento que a gente ia era pescar no sábado, que era a única diversão que a gente tinha. E vocês iam pescar onde? Ia pescar na usina lá de Ituiutaba. E pescava? Pescava e pegava muito peixe na época. Ai, gente. E aí lá em Ituiutaba você ficou quanto tempo, Natal? Em Ituiutaba eu fiquei mais ou menos 20 anos, 15 a 20 anos, não me lembro se a data bem precisa. Né? Sempre trabalhando com Sempre trabalhando. Isso. Aí eu trabalhava com produto agropecuário. Aí quando eu entrei 18 anos, eu tinha de servir o exército, né? Então como eu servi o exército, é o seguinte, a gente não tinha condição financeira e no tiro de guerra, em Ituiutaba só tem tiro de guerra, então a gente teria de comprar a farda, né? O fardamento, coturno, tudo. E como eu não tinha condição de comprar, e se eu fosse, como o tiro de guerra era só 6 horas, se eu fosse fazer o tiro de guerra, automaticamente eu perderia o emprego. Aí eu optei para servir o exército em Araguari. Isso quando eu tinha 18 anos, né? Porque em Araguari para mim é o seguinte, você não pagaria nada, o exército hoje, você tem, além de você ter toda a estrutura do quartel, você tem alimentação, você tem o vestuário e tudo. E você ainda recebia um salário mínimo na época, né? Foi onde eu optei, porque se eu ficasse em Ituiutaba, eu não teria condição de me manter, porque eu perderia o emprego, que eu teria de participar, prestar o serviço militar por um período de 6 anos. Então eu resolvi ficar Aí você foi para Araguari? Eu fui para Araguari e servi o exército em 74, iniciei em janeiro de 74 e terminei em novembro de 74. Aí, nesse período, como eu jogava futebol, então eu tinha muita amizade com o pessoal. Então, quando eu saí, como ela é construção civil, quando eu saí do exército, aí eu tinha muita amizade com os sargentos, com os tenentes, aí eu fui trabalhar na segunda companhia, que é a companhia de construção. Então eu trabalhei por um período de mais ou menos, acho que 2 anos, trabalhava e jogava futebol, né? E fiquei uns 2 anos. E aí surgiu uma oportunidade
em Ituiutaba de eu ir trabalhar no Banco Crédito Real. Então, naquela época se tinha muito campeonato da cidade, era uma propaganda, né? Então, como eu ia sempre para Ituiutaba, sempre que eu podia ir, eu jogava futebol, então eles me convidaram para jogar no time do Crédito Real. Aí para mim foi a melhor coisa do mundo, né? Se voltar para casa, entrei como caixa, então meu salário foi bem maior. Então eu trabalhei no Crédito Real por um período de 2 anos. Posteriormente eu fui chamado pelo Itaú para jogar futebol também. Aí entrei como caixa também. Então assim, o termo de salário foi melhorando. Foi quando eu comprei o meu primeiro carro, que era um Fusquinha, que eu nunca me esqueço. Comprei em 24 parcelas fixas. E depois é o seguinte, acabou aquela onda, né, de campeonato na cidade, aí assim, eu sempre trabalhei, embora eu jogasse futebol, mas sempre me dediquei. E fiz uma carreira no Itaú, onde eu trabalhei 18 anos. Comecei como caixa, cheguei a chefe de serviço, cheguei a subgerente e gerente. Então foi uma caminhada longa. Então do Itaú, eu trabalhei no Itaú 18 anos. E trabalhei em Jataí, trabalhei em Uberaba, trabalhei em Ituiutaba. E surgiu uma oportunidade da gente mudar de banco quando nós fomos para o Banco Noroeste. A gente teve um salário triplicado, nós tivemos luvas, né? Então aquela foi das maiores negociações que houve aqui em Uberlândia em termos de gerente de banco, né? A gente assumiu, posteriormente trabalhamos 7 anos no Banco Noroeste. O Noroeste foi comprado pelo Banco Santander. E o Banco Santander era uma pressão muito grande, eu resolvi, como banco, é um serviço muito difícil, a cobrança é muito forte. Muita pressão. Aí eu resolvi abrir uma corretora de seguros, nesse período que eu trabalhava no banco. Então, eu e meu cunhado, o Elson, a gente abriu uma corretora de seguros, deixamos... Pronto. O dia que eu não aguentei mais, eu fiz um acerto com o banco, saí do banco e fui trabalhar com seguro. E graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E quando você conheceu a sua esposa? A gente era vizinho, né? Foi em 74, 73. Nós somos casados há 27 anos. Né? Então, nós éramos vizinhos, né? E ela é muito bonita, por sinal, que ela é bonita até hoje, né? Então a gente se conheceu e casamos, namoramos 6 anos, depois nos casamos. Namorou 6 anos? 6 anos. E ela foi um braço direito, era um esteio em casa até hoje, né? Porque, embora todas essas transferências, a gente teve uma fase que a gente estava construindo, eu fui transferido para Uberaba, então morei 2 anos em Uberaba sozinho. E ela morava em Ituiutaba e trabalhava também. Ela trabalhou no Itaú Seguros e eu trabalhava no Banco Itaú. Então, assim, ela ficava em Ituiutaba e eu trabalhei na segunda-feira para trabalhar e retornava na sexta. Então, a gente ficou praticamente 2 anos nessa situação. E não foi fácil. Mas, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente venceu. E vocês têm filhos? Temos 2 filhas. E o que essas meninas fazem? Olha, ela é muito dedicada, ela estudou 2 anos e meio para passar em concurso público. Ela tem passado uns 15 concursos públicos, só que o sonho dela era passar como auditora da Receita Federal. E ela conseguiu, e hoje ela trabalha em Porto Velho. Inclusive ela casou ontem no civil. Hoje ela é auditora da Receita Federal, trabalha em Porto Velho, tem 1 ano. Ela chama Juliana, ela casou, está muito feliz. E a Ariana, assim, ela nunca gostou de estudar, e o sonho dela era abrir uma empresa para ela. E a gente veio batalhando há uns 2 anos. E a questão de 6 meses, a gente conseguiu a franquia da Morana, não sei se você conhece. Hoje ela tem uma loja em Uberaba, na parte nova do shopping, que nós inauguramos agora, dia 4 de outubro. E graças a Deus está indo muitíssimo bem, superou todas as expectativas que a gente teria. E ela continua trabalhando, e eu e minha esposa estamos sozinhos em casa agora. Mas esse mês foi de realizações, sabe? Foi, graças a Deus, hein? exatamente. Mas de parabéns esse mês, então. E aí hoje você trabalha com seu cunhado na corretora? Isso, nós somos sócios e a gente tem uma corretora de seguro.
E como que começou o seu envolvimento na Ação Moradia? Como que você conheceu a Ação Moradia, Natal? Bom, eu conheci a Ação Moradia, eu fiz o segundo encontro de casais com Cristo pela Catedral. E assim, a gente não era muito ligado à igreja, né? Então aquele encontro tocou muito a gente, sabe? E na própria, assim, no encontro, o pessoal falou-se da Ação Moradia e eu já não fazia nada. Aí eu comecei a participar da Ação Moradia. E no início a gente era muito pouca gente, era o Oswaldo, Eliana, muito pouca gente, acho que umas 5, 6 pessoas. A gente se envolveu e começou a fazer um trabalho com eles. E eles trabalhavam na época para construção de casas também, né? Acho que era construção de casas, sim. Aí a gente começou a se envolver. A gente ia para o bairro Morumbi, aí alguém estava precisando, a gente ia para lá, trabalhava, construiu uma fossa, construiu um banheiro. Então nós começamos como pastoral da moradia. Lá no Seringueira ou já aqui no Morumbi? Não, foi no Seringueira. Nós começamos essa construção de casa, não, foi no Seringueira. Aí você fazia fossa, a pessoa não tinha condição. Não só no Morumbi também, tinha algumas pessoas que precisavam. Inclusive eu brinco com o Thiago, filho do Oswaldo, um dia nós fomos fazer uma fossa e um banheiro lá. A gente nunca tinha mexido com cimento, né? E furando buraco, o Thiago branquinho ficou vermelhinho, né? Então, a gente sempre que podia ajudava alguém. E nós envolvemos em função desse encontro de casais que a gente fez. Hoje tem 16 anos praticamente, nós temos esse encontro de casais. E eu estou mais ou menos há 15 anos na Ação Moradia. E a gente viu a necessidade, é o seguinte, e geralmente, um fato inédito que aconteceu comigo é o seguinte, geralmente a gente trabalhava em banco, então chegava no final do ano, a gente ia fazer uma festa, só ia pedindo cerveja, as coisas para os clientes, né? Aí um dia eu disse que eu não iria mais pedir bebida e que eu ia pedir alimentos. E a gente começou a pedir alimentos. E todo mês a gente recolhia esses alimentos. Um dava arroz, geralmente não, alimento não, era arroz e feijão bandinho. Feijão bandinho é aquele feijão que eles separam e não se vende. Então a gente começou a distribuir, a gente pegava sacos, né, de 60 quilos e distribuía. Começou a distribuir no Seringueira. E depois a gente conseguiu montar uma estrutura com que a gente fizesse que existiam, na época nós começamos acho, com 15 cestas básicas. E a gente fazia a cesta, então a gente conseguia que cada um desse um pouco e a gente foi montando a cesta básica. Inicialmente nós começamos com 15, depois fomos para 19, depois foi para 35, e a gente participou acho uns 3 ou 4 anos, não me lembro bem a data, não sei precisar, do bairro Seringueira. Quando o bairro Seringueira começou a andar por si próprio, o Padre Olimar nos chamou para vir para esse assentamento aqui do bairro Morumbi, que quando esse aqui era uma invasão, não tinha estrutura nenhuma, muito pobre. Nós reuníamos debaixo de um barraco ali e a gente fazia as cestas básicas na casa da Dona Vilma de Souza Leles, que infelizmente ele faleceu. E com o falecimento dele, ele morava na Padre Anchieta, a gente passou a fazer aqui no centro. Mas quanto ao centro, a gente tem uma passagem assim, fantástica, que uma vez eu fui buscar uns alimentos doados pelo Colégio Nossa Senhora das Dores e comentei sobre o trabalho que a gente fazia da Ação Moradia. E teve o pessoal do Rotary que interessou pelo trabalho e queria conversar com a gente. Então é o seguinte, aí eu chamei o Oswaldo, lá no Dr. Silvio Caparelli. Então o pessoal, a esposa do Dr. Silvio Caparelli, parece que era presidente do Rotary, era amigo, eles participavam do Rotary. E eles nos chamaram, aí eu conversei com eles, eles interessaram pelo trabalho da Ação Moradia e nos convidou para fazer uma explanação do que era a Ação Moradia. Aí foi eu, Oswaldo e Eliana, na casa do Dr. Silvio Caparelli, e o pessoal do Rotary, e inclusive um dos diretores do Rotary era diretor da Monsanto. Então ele se interessou pelo trabalho e pediu que nós fizéssemos um projeto para que a Ação Moradia conseguisse algum tipo de verba. Na época conseguiram quase R$400 mil, foi onde a gente construiu isso aqui.
Então, assim, isso é muito... A gente tem de agradecer muito a Deus por tudo que a gente já passou. E com isso as portas foram se abrindo, sabe? E a gente é muito feliz em participar da Ação Moradia, que a gente só tem que agradecer a Deus de tudo que a gente tem hoje. A providência divina tomando conta. E foi simplesmente numa doação que nós fomos buscar no Colégio Nossa Senhora, que surgiu essa. Que são duas pessoas maravilhosas, o Oswaldo e a Eliana, e acho que são fantásticos. Não existe pessoas igual eles, a dedicação deles, o esforço deles, porque a Pastoral da Moradia se deve a eles, sabe? Eu desconheço duas pessoas como o Oswaldo e a Eliana. E tenho muito prazer e muito orgulho de estar sempre ao lado dele. Sua vida mudou, né? Muito. Depois que você entrou para a Pastoral da Moradia. Muito. E assim, não só mudou, aí a gente começou a conhecer pessoas, a gente começou a convidar. O Elcino, uma das pessoas que hoje é presidente, né? Foi o Elcino, você vai, a gente tinha amizade, eu mais esposa dele trabalhar junto no banco, né? Eu fiz com que pedi e convidei-os para que os fizessem o encontro, ele fez o encontro e começou a trabalhar com a gente, está aí, hoje é presidente da Ação Moradia. O Antônio mais a Helena. Então a gente tem um relacionamento muito bom, a gente tem um ciclo de amizade muito gostoso que deixa a gente muito feliz. É verdade. O que você mais gosta do trabalho aqui na Ação Moradia, Natal? Eu sempre falei o seguinte, eu gosto de trabalhar com alimentação. E não adianta que eu não vou fazer outro trabalho. Porque eu estou há praticamente 15 anos no setor de alimentação. Então hoje, graças a Deus, a gente tem alguns fornecedores que nos ajudam a montar a cesta, porque a gente tem de montar todo mês 95 cestas. Então eu disse o seguinte, que fome só a comida mata. Então acho que é muito importante. Se tiver um frio, você pode acender um fogo, você pode atender. Mas o que se mata a fome é comida. Então acho o seguinte, e não é fácil, eu já passei muita fome. Então é o seguinte, não é fácil. Hoje eu me dedico ao máximo, procuro me dedicar, peço as coisas para os outros. Então por quê? Porque só existe uma coisa, o que mata a fome é comida. E a gente sem comida você não tem estrutura nenhuma. Então por isso a gente gosta de trabalhar no setor de alimentação. E como que você vê a Ação Moradia no futuro, Natal? Como você tem visto esse crescimento todo da Ação Moradia? Eu acho fantástico, né? As pessoas conhecerem o trabalho, principalmente agora foi divulgado, né, no programa do Serginho Groisman, né? Então é o seguinte, às vezes nós temos muitas pessoas que querem ajudar, mas não sabem como ajudar. Então a Ação Moradia, sim, ela está crescendo assustadoramente. Eu acho que isso aí é fantástico para as famílias aqui, para o bairro, né? Porque você pega hoje, eles devem fornecer em média, acho que 300 refeições diárias. E acho que é importantíssimo. 400, então fornece 300, 400. Nós temos o apoio de várias empresas, de Carrefour, de várias empresas, da Prefeitura, Brasil Foundation. Então é o seguinte, é porque é um trabalho sério e bem direcionado. E esse trabalho sério e bem direcionado, a gente tem muito que agradecer ao Oswaldo e a Eliana, porque eles são super dedicados e eu desconheço uma pessoa igual a eles, sabe? Eu acho que eu não sou um grão de areia em função do que eles são. A nossa parcela... Só digo que a nossa parcela é muito pequena, mas a gente faz com muito amor, tá? É verdade. E sua vida no futuro, Natal? Agora você e sua esposa sozinhos em casa, o que você sonha para a sua vida no futuro? Olha, você tem algum projeto? Eu tenho, assim, o meu sonho, ele praticamente está se realizando. Quero encaminhar minhas filhas. A Juliana já encaminhou, a Ariana está encaminhada, a gente vai aguardar um período. E guardar um período, porque ela abriu a loja, não tem nem um mês, embora está superando a expectativa, a gente espera que elas caminhem pelas próprias pernas, né? E eu quero dar uma desacelerada, porque eu trabalho muito, sabe? Não é fácil. A gente, corretor de seguro, tem dia que você acorda, o telefone toca 3 horas da manhã, você tem que atender um cliente. Então acho que a gente que é profissional, a gente tenta fazer o melhor, dar o melhor da gente, né? Eu quero aos poucos me desacelerando. Natal, como foi participar dessa entrevista? Foi ótimo.
Eu gostaria de agradecer a você, em nome da Ação Moradia e da Brasil Foundation, por você ter compartilhado conosco a sua história. Muito obrigada. Obrigado a você. E a gente está aí à disposição, se Deus quiser. Eu só quero parar o dia que eu não tiver mais força para continuar. Só isso. Não nada longe ainda. Se Deus quiser. É que na época a gente pedia muito alimento, bebida, comida para fazer festa no banco, né? Eu resolvi naquele ano, ao invés de pedir comida para fazer festa, eu recebi comida pedida para os pobres. E a gente eu conseguia arrecadar todo sábado. Eu saía, arrumava uma caminhonete emprestada e conseguia em torno de 1.000, 1.200 quilos de arroz e feijão. E a gente distribuía, e a gente levava para o bairro Seringueira e distribuía, pegava litro, cada um levava vasilha, sacola e distribuía. E depois a gente conseguiu arrumar alguns patrocinadores, que hoje a gente tem, alguns colaboradores. Nós temos alguém que nos dá açúcar, nós temos pessoa que nos dá fubá, tem pessoa que nos dá macarrão, e tem pessoas que nos dá dinheiro também, para que a gente possa fazer essas compras. Então a gente tem várias pessoas que a gente pede, porque senão nós não damos conta de fazer, são 95 cestas básicas. Se você pegar uma média de uma cesta básica nossa, eu acredito que ela fica em torno de R$40. Então são quase R$4.000 por mês. Então nós temos alguns patrocinadores que nos ajudam com açúcar, com macarrão, e a gente tinha até mais coisas, mas infelizmente é o seguinte, a gente teve que cortar em função das coisas terem subido exorbitantemente. E tem muita gente que precisa ser atendida. Exatamente. Então assim, e a gente começou com 35 cestas, hoje nós estamos em 95, e se a gente pudesse, a gente ia fazer 100, 150. Então a gente gostaria, até se alguém quiser nos ajudar, seja bem-vindo.